estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nessa manhã de domingo nós temos agora 28,7 graus em Natal. Tá até ameno para o tanto de temperatura que temos, não tá assim tão quente não, pelos ventos, né? Sempre temos bons ventos por aqui. Bom, chegando hoje então com essas classificações aí resolvidas ou a resolver nesse fim de rodada Nesse fim da rodada de 16 da Série D 2021, né? E nós já temos equipes classificadas, né? Para a próxima fase na competição. Eu vou organizar por chave, né? São 16 chaves, por isso chama rodada 16, porque vão sair 16 clubes para a próxima fase. Na chave 1 ainda não está definido, né? Inclusive essa é a chave que enfrenta quem sair de Itabaiana e América, né? Essa chave às 15 horas tem Castanhal e Motoclube. Esse jogo, aliás, nesse confronto, a primeira partida terminou em 2-0 pro Motoclube. Deixa eu passar aqui rápido. Terminou em 2-0, então o Castanhal tem bastante coisa para remar hoje, para conseguir sua classificação. A chave 2, essa já está definida, né? O 4 de julho do Piauí eliminou o Penarol, não é Penharol, né? É Penarol do Amazonas. Essa é a chave que vai enfrentar quem sair de ABC e Retrô, quem sair para a próxima fase, né? Quem entrar, na verdade. E o 4 de julho havia perdido a primeira partida por 1-0. Deixa eu ver, para eu não falar aqui exatamente, perdeu a primeira partida por 1-0 e em casa conseguiu reverter, né? Fez 3-0 no Penarol, então se classificou. A chave 3, o confronto é definido, é o último confronto dessa rodada, né? Na segunda, às 15 horas, tem Guarani e Galvez, né? O primeiro confronto foi 0-0, tá muito equilibrado ainda. A chave 4 é definida hoje às 17 horas, tem São Raimundo e Paragominas. O Paragominas venceu a primeira partida por 1-0. A chave 5, que começa a interessar pra gente aqui, às 16 horas, tem ABC e Retrô. O primeiro jogo foi 1-1, quer dizer, tudo indefinido. A definição deve sair hoje, aí quem vencer leva, se ninguém vencer tem pênaltis. A mesma situação na chave 6, 15 horas, tem Itabaiana e América. Primeira partida também foi 1-1, né? A diferença é que o ABC define em casa, o América define fora, se passa ou não, né? Então, é dureza, né? Opa, mas eu tô acompanhando aqui na tabela, acho que eu anotei errado. A América tá 16 horas, né? O jogo é às 16 horas, eu botei aqui às 15. Não sei por que eu anotei às 15 horas. 16, né? Minha assessora tá confirmando. Então, no mesmo horário, o Rio Grande do Norte define seu destino na Série D, né? Você avança para as oitavas de final da Série D, né? ABC e Retrô no Frasqueirão, Itabaiana e América no Barretão, que não é o daqui, né? É o Barretão lá de Sergipe. A chave 7 já definiu, inclusive um clube oriundo daqui, da chave em que a América e a ABC estavam, né? O Atlético Cearense, que foi o quarto colocado, eliminou ele só a Juazeirense, né? Da competição. Juazeirense que já eliminou, já fez um estrago grande com a América, né? Na primeira participação do América na Série D. O Atlético Ceará foi lá e eliminou a Juazeirense. Foram 2 empates, né? A primeira partida foi 1-1, a segunda foi 0-0. Então a disputa foi para os pênaltis. E o Atlético Ceará eliminou a Juazeirense 5-3. O jogo foi fora de casa. A gente vai já discutir essa questão de em casa e fora de casa, né? A chave 8 tem outro clube também desse grupo anterior de América ABC, que é o Campinense, que eliminou o Sergipe, né? Também, 2-2, 1-1, quer dizer, 2 empates, né? E nos pênaltis, o Campinense fez 4-2 e avançou. Esse foi em casa. Chave 9, a Aparecidense já eliminou a Caldense, né? Havia perdido por 1-0 e em casa venceu por 3-1.
A chave 10, União Rondonópolis eliminou o Boa, né? Você vê como camisa não pesa mais no futebol, né? Graças a Deus, pesa trabalho e competência, né? Não é mais só tradição. E esse jogo foi fora de casa, né? O União Rondonópolis havia vencido por 2-0 e fora de casa ficou no empate 1-1 com o Boa. Segurou o Boa lá em Minas Gerais. A chave 11, né? A classificada foi a Ferroviária, que eliminou o Brasiliense, né? 0-0 fora e 1-0 em casa. A chave 12 vai ser definida às 16 horas com Nova Mutum recebendo o Uberlândia. O primeiro jogo foi 1-1. Chave 13, o Caxias eliminou a Portuguesa, né? Venceu de 1-0, depois perdeu de 1-0 e fora de casa, então nessa derrota de 1-0 houve pênaltis e o Caxias eliminou a Portuguesa por 4-1 nos pênaltis. Chave 14, o Cianorte eliminou o Cascavel, né? Foi 0-0 e o 3-0 foi fora de casa, né? Engraçado, né? Em casa ficou no empate e fora ganhou. Chave 15, o Joinville eliminou o Bangu, né? Foi 1-1 e 1-1. E nos pênaltis o Joinville então fez 4-3. Esse jogo foi na casa do Joinville, esse jogo decisivo. E a chave 16, o Sportivo eliminou o Santo André. Olha só as camisas mais tradicionais. O Santo André já disputou até Série A. Perdeu, né? Foi 1-0. Ele havia perdido. O Sportivo perdeu em casa de 1-0. Olha a coisa louca dessa chave. Ele perdeu de 1-0 em casa e ganhou de 1-0 fora. Eles trocaram os resultados. E nos pênaltis, então, ele venceu de 5-4. Né? Se eu não tiver aqui me enganado com algum resultado, porque é muita coisa e é muito pênalti e tudo. Nós temos, então, 10 classificados já nessa rodada 16 para as oitavas de final. E é um absoluto equilíbrio. Porque 5 desses classificados jogaram a segunda em casa e 5 desses classificados jogaram a segunda fora. Já derrubamos, eu acho que já vínhamos derrubando. E com a pandemia a gente terminou de derrubar essa tese de que jogar em casa é uma grande vantagem, né? Ou principalmente nesses mata-matas, eu nem gosto desse termo mata-mata, essas fases eliminatórias. Né, de que você tem que buscar uma classificação para a próxima fase, é um ou outro, né, ou vai um ou outro, de confrontos diretos realmente, pela classificação. Eu acho que a gente já havia derrubado essa tese de que jogar a segunda em casa é vantagem. Né? Hoje o futebol está muito defensivo, muito parecido até com handball, com basquete. Né? Não falo nem do esquema tático em si, mas os jogadores, assim, a gente vê muita mediocridade, não tem mais muito talento, então as coisas ficam muito equilibradas. E essa história de vou jogar em casa e agora sem torcida, estão tentando fazer um movimento para trazer a torcida. Afinal de contas, graças a Deus, os números da pandemia, que no caso do Brasil é uma epidemia, né? Os números da epidemia de Covid no Brasil, no mundo ainda estão muito altos, mas no Brasil começam a cair os números de novas contaminações e infelizmente de novas mortes, mas começam a cair, isso é uma notícia muito boa. E como a vacinação tem avançado muito e rápido, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel de que dá para voltar para algumas atividades, especialmente se as pessoas mantiverem o uso da máscara. Já não se fala mais, eu faço até uma contagem nas redes sociais de recomendação de recolhimento domiciliar, porque começou lá atrás, né, e a gente segue mais ou menos nisso, mas já não há mais uma recomendação de recolhimento domiciliar. Há uma recomendação para você evitar aglomerações, mas principalmente hoje já não há mais nem para você evitar aglomerações, e sim para que você mantenha o uso da máscara, né? Se vacine e mantenha o uso da máscara, para que, enfim, a gente já está voltando um pouco à normalidade de frequentar reuniões, de frequentar algumas aglomerações, frequentar alguns locais com o uso da máscara. Quem sabe, eu vi até uma entrevista de um especialista
no RNTV2, né? Pedro Halal, que é um epidemiologista, e eu confio muito nas coisas que ele diz. Ele diz, quem sabe, perto do fim do ano, a gente já não esteja vivendo aí uma virada de ano que não precise mais de uso de máscara em todos os ambientes, né? As pessoas, a gente realmente tem um número grande já de vacinados no Brasil, graças a Deus. Então pode ser. Então é possível que a gente tenha público e esses dados mudem a partir dos próximos confrontos, né, da Série D. Mas por enquanto, absoluto equilíbrio. Já não era nem no tempo de público, já não era essa vantagem que se apontava de jogar o segundo jogo em casa. O América, então, viveu isso muitos anos, de que não é vantagem jogar o segundo jogo em casa. Agora vai jogar a segunda fora e se apoia aí nessas estatísticas dos classificados até agora, pelo menos, de que tanto faz se jogar dentro ou fora. Houve 5 classificados em casa e outros 5 classificados fora. Alguns, inclusive, com os resultados bem... Conseguiram 0-0 em casa ou perderam em casa e ganharam fora, né? Então, realmente está muito equilibrado aí. Não dá para apostar em muita coisa. Mas, realmente, o destino do Rio Grande do Norte vai ser definido a partir das 16 horas. Tanto aqui no Rio Grande do Norte como em Sergipe. Né? Eu até achei aqui no Globo Esporte, né? Não é mais Globo Esporte, agora é GE. Eu levo 20 anos para me acostumar. Tô parecendo aquele povo antigo que não chamava Machadão, chamava Castelão. Será que tem alguém que ainda chama Castelão com a Arena das Dunas hoje? Não sei. Mas no GE, então, tem escalações de ABC e Retrô, né? Segundo o GE, o ABC de Moacir Júnior vai de Wellington, Netinho, Suelton, Alisson Cassiano e Filipinho, Felipe Manuel, Valderrama, Marcos Antônio ou Negueba e Alan Dias, Gustavo Henrique e o Alisson. E o Retrô do técnico Milton Mendes, né, técnico aí de um certo nome, vai de... Ai, meu Deus, sumiu a escalação na hora que ia começar. Jean, Neilson, Juan Vital, Diego e Guilherme, Romarinho, Otávio, Cauê, Dudu, Felipe Alves e Erivelton, né? Há também aqui segundo o GE, uma escalação provável do Itabaiana, que é Léo Ramon, Hugo, Michel, Diego Bispo, Felipe Recife, Jacobina, Técio e Bruno Sabiá, Cleiton e Pedro Henrique. Não tem escalação provável do América. Do América, a gente espera, deve ter mudança na escalação, não vou nem falar a respeito da escalação. Mas a gente espera a não repetição do que se viu, por exemplo, nas atuações de Felipe Guedes, de Esquerdinha. Vou ficar com Esquerdinha, que foi quem mais eu abordei, porque é ridículo, né, o que aconteceu ali naquela cobrança de pênalti. Pênalti você pode bater em trave, o goleiro pode agarrar, né, são coisas normais do pênalti. Mas você bater um pênalti como quem cobra um tiro de meta, aí, por favor... Ainda mais um jogador que tem um domínio de bola, como a gente costuma ver aqui de Esquerdinha. Vou fazer igual não sei nem que exemplo bom é esse. Igual a Roberto Jefferson com José Disseu na época do Mensalão, né, que dizia, você desperta em mim os instintos mais primitivos. Né? Então, aquela cobrança despertou, acho que em todo mundo, os instintos mais primitivos. De tão ridícula que foi para o potencial que o jogador tem, já mostrou, né? O GE ainda traz uma entrevista do goleiro Léo, do Itabaiana, né? Ele disse que, vamos abrir aspas aqui, a preparação está sendo boa, estamos aproveitando ao máximo a semana de trabalho, foi importante. A gente corrigiu alguns detalhes, alguns erros que cometemos no jogo passado para não ocorrer na próxima partida. Isso aí o América falou também durante a semana, falou-se muito em erros do Itabaiana, que o América pretende cobrar, né, a conta hoje. Vamos ver. E ele espera, então, fazer um grande jogo, conseguir a classificação, apesar de saber que o América é um grande time. Bom, a gente espera também, né, que o América inverta essa tendência horrorosa que vem tendo nos últimos anos e consiga essa classificação contra tudo e contra todos, né? Todos, inclusive, dentro do clube. Bom, boa semana a todos. Já tem mais podcast falando sobre detox digital. Até lá.